Olá, boa noite. A Assembleia Legislativa realizou hoje uma audiência pública para discutir os reflexos da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que suspende os licenciamentos ambientais de áreas urbanas consolidadas. Empresários e municípios alegam que as características de Santa Catarina não se encaixam com a decisão que, por enquanto, se refere a casos isolados, mas pode virar norma geral para todo o país. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente reuniu no plenarinho representantes de entidades empresariais, prefeituras, Ministério Público e Governo do Estado. A realização da audiência pública foi um pedido da Fiesc. Os empresários alegam que a economia e o desenvolvimento de Santa Catarina serão prejudicados com a suspensão dos licenciamentos ambientais em áreas urbanas consolidadas de Santa Catarina, que são aquelas áreas de preservação permanente à margem de cursos d'água que já sofreram intervenção humana, com construções, terraplanagens ou outras formas de ocupação. Com base num caso ocorrido na cidade de Lauro Miller, aqui no estado, o Superior Tribunal de Justiça decidiu em março que em questões envolvendo construções à margem de rio dentro de municípios prevalecem as regras do Código Florestal Brasileiro e não mais as regras da Lei de Parcelamento do Solo Urbano. Na prática, isso significa que a distância mínima entre as construções e os cursos d'água passa de 15 para pelo menos 30 metros, tornando ilegais edificações antigas e também novos projetos já licenciados. Tanto o Código Florestal Brasileiro como o Código Estadual determinam que o distanciamento mínimo das construções depende da largura do rio. Se o rio tiver até 10 metros de largura, por exemplo, o recuo de empreendimentos deve ser de 30 metros. Se o rio tiver de 10 a 50 metros de largura, a distância deve ser de 50 metros. Se o curso d'água tiver de 50 a 200 metros de largura, a distância das construções deve ser de 100 metros e assim por diante. Empresários e representantes dos municípios alegam que a mudança nas regras causa insegurança jurídica, num estado onde quase todas as cidades são cortadas por rios e ribeirões. Representantes de Balneário Camboriú e de outras cidades com características semelhantes querem a revisão da medida. Com exceção da cidade de Curitibanos, onde o rio não atravessa a cidade, todas as outras atravessam. Então nós de Balneário Camboriú temos o Ribeirão Marambaia. É um ribeirão já consolidado, mais de 50 anos se construiu ao redor. Então você querer compará-lo com o rio Amazonas, não tem sentido. A representante do Instituto do Meio Ambiente, Antiga Fátima, falou sobre o conflito legislativo que obriga o Estado a tomar decisões contrárias aos interesses dos municípios. A gente vai verificar as situações, se tem alguma situação de direito adquirido, se tem uma situação de área urbana consolidada, a questão da lei do parcelamento de solo, que ela é menos restritiva, que até então era aplicada. Essa decisão, ela põe por terra a questão da aplicação da lei do parcelamento de solo. Como o STJ vem recebendo inúmeros processos com questões parecidas, a tramitação de todos eles foi suspensa para que os magistrados elaborem uma norma única que sirva para todos os casos. A grande preocupação agora é que esta decisão final seja contrária aos interesses catarinenses. Há uma decisão agora que suspendeu todas essas decisões para que o Superior Tribunal de Justiça decida isso em recurso repetitivo. Mas se a decisão de recurso repetitivo do STJ for no sentido de confirmar as decisões que o próprio STJ vem dando, que considera inconstitucional a lei catarinense, parcelamento de solo urbano, nós teremos demolição de muitas áreas, afastamento de licenças ambientais que foram concedidas, e poderá criar um estrago enorme na geração de renda de Santa Catarina. Ao final da audiência, os participantes decidiram montar um grupo de trabalho que deverá atuar com o Fórum Parlamentar Catarinense, formado por deputados federais e senadores do estado. Juntos, eles vão formalizar as reivindicações a serem levadas ao STJ. E na sessão ordinária desta tarde, entre os destaques está a liberação de recursos para a região de Joinville. O governo vai investir cerca de 40 milhões de reais. O deputado Sargento Lima ocupou a tribuna para falar sobre o assunto.
O acesso à área industrial de Joinville receberá o investimento necessário para a região. O deputado Sargento Lima disse que a estrada precisa de melhorias urgentes. Por esse motivo, indicou ao Poder Executivo que faça investimentos no local. E o governo anunciou que fará um repasse de cerca de 40 milhões de reais para revitalizar e duplicar o acesso à área industrial da cidade. O parlamentar comemorou o investimento, que é de extrema importância para a região. Toda a produção do nosso distrito industrial, ela toma vazão em direção à BR-101, pode ir para o sul, pode ir para o norte do país, pode ir para o Porto de Itapoá, Porto de São Francisco do Sul, aquele é todo o caminho. E também o que é produzido nas outras regiões do estado, que vem para o Joinville para ser consumido, né, também utiliza aquele mesmo acesso. Deputados admitiram em plenário a proposta de emenda à Constituição que quer acabar com o efeito cascata no teto salarial dos servidores. Com isso, a proposta segue em tramitação no Parlamento. Foi aprovada em plenário a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que pretende proibir o reajuste automático dos salários dos servidores que são beneficiados com o aumento do teto constitucional. A PEC é de autoria do deputado Bruno Souza e foi assinada por outros 15 parlamentares. Atualmente, conforme a Constituição do Estado, o teto salarial do servidor público catarinense é o salário recebido pelos desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que equivale a 90,25% do salário mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Assim, quando o salário dos ministros do STF aumenta, o teto salarial dos servidores também acaba aumentando. Atualmente, esse teto equivale a R$ 35.300. A PEC do deputado Bruno Souza quer acabar com esse efeito cascata automático e condicionar qualquer reajuste no teto salarial à aprovação de lei específica. O objetivo é que a Assembleia Legislativa possa discutir o tema dos supersalários e que esses aumentos para quem já ganha o teto salarial do nosso Executivo não seja automático. Que nós possamos aqui, como deputados, se é mais importante aumentar o salário de quem já ganha muito ou aumentar o salário dos professores, por exemplo, que tem um piso de R$ 2.400, R$ 2.500. Esse debate deve ser feito aqui e não deve ser feito de forma automática quando um juiz lá, um ministro no Supremo Federal aumenta o seu salário, isso vem repercutindo em cascata. Não pode ser assim. Com a admissibilidade aprovada em plenário, a PEC agora segue para tramitação nas comissões do Parlamento. Outra proposta de emenda à Constituição quer incluir a internet entre os itens da Política Estadual de Desenvolvimento Rural. A medida também foi admitida em plenário hoje à tarde. Foi aprovada em plenário a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que quer incluir a internet entre os itens que devem constar na Política de Desenvolvimento Rural do Estado de Santa Catarina, junto com a eletrificação, a telefonia e a irrigação. A PEC é de autoria do deputado Márcio Machado e agora segue tramitando nas comissões do Parlamento. Não é um privilégio, mas sim algo que vem garantir, trazer estrutura, trazer qualificação. Então, estou muito feliz hoje com a admissibilidade da PEC. Logo, logo, nós estamos lutando para a aprovação da mesma. E a publicação de atos públicos e privados na internet pode passar a ser permitida em Santa Catarina. A autorização está em um projeto de lei aprovado no Parlamento. Foi aprovado em plenário o projeto de lei do deputado Valdir Cobalcini, que autoriza em todo o estado de Santa Catarina a utilização do meio eletrônico para publicação e tramitação de processos e atos públicos e privados, administrativos e judiciais. Conforme a proposta, a publicação eletrônica deverá ser feita em sites de empresas jornalísticas registradas e que editem jornal digital periodicamente. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo governo para ser transformado em lei. Significa maior transparência, mais economia e uma publicidade maior, fazendo com que o campo, né, seja muito mais abrangente, que muito mais pessoas tenham acesso, seja local, seja regional, estadual, seja no âmbito do Brasil ou até mesmo fora do Brasil. E você vai ver no próximo bloco. Jovens de um morro da capital visitam a Assembleia Legislativa. A gente já volta. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania
final de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dedo e vota muito bem, por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem, biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Deputados da Comissão de Constituição e Justiça discutiram na reunião de hoje projeto de lei que trata da violência contra a mulher. A proposta foi apresentada pela deputada Paulinha, do PDT. Deputados que integram o colegiado discutiram sobre a proposta que cria o programa Tem Saída, com o objetivo de dar apoio às mulheres que são vítimas de violência doméstica. Os estudos demonstram que a grande maioria das mulheres vítimas de agressão doméstica permanecem na casa, no convívio familiar, mesmo sendo vítima das agressões, muitas vezes por falta de um emprego, de uma forma de renda. Os parlamentares também aprovaram uma proposta que pretende combater o compartilhamento de notícias falsas. Um dos problemas que nós temos é que as pessoas muitas vezes sabem que a notícia não é verdadeira e mesmo assim ficam compartilhando. O projeto prevê multa de R$5 mil para aqueles compartilhamentos de notícias em que já se foi comprovado que é fake news, que é notícia falsa e mesmo assim as pessoas insistem em ficar compartilhando elas. A Comissão de Constituição e Justiça ainda aprovou a proposta que atualiza os cargos de oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar na legislação. Foram incluídos os cargos de subcomandante-geral, corregedor-geral e chefe da Agência de Inteligência da PM e dos bombeiros. Outro projeto aprovado pelo colegiado determina a fixação de cartazes sobre os direitos dos idosos em unidades hospitalares de Santa Catarina. As leis devem estar em local de fácil visualização. Todos esses projetos aprovados pela CCJ continuam em análise em outras comissões da Casa. Já os deputados que compõem a Comissão de Trabalho receberam na reunião de hoje auditores do trabalho. Eles vieram tirar dúvidas dos parlamentares sobre o programa Jovem Aprendiz. A contratação de jovens com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes já é uma obrigação para empresas de médio e grande porte determinada por lei federal. Mas, de acordo com os auditores fiscais do trabalho, Alberto de Souza e Rômulo Lins Ferreira, a lei ainda é pouco cumprida em Santa Catarina. Eles participaram da reunião da Comissão de Trabalho para defender a proposta de que o cumprimento da lei seja um requisito para que empresas de médio e grande porte firmem contratos com a administração pública. A ideia o que é? Que os poderes públicos, como essa lei já existe, é que os poderes públicos passem a exigir dos seus prestadores de bens e serviços a observação dessa lei. A lei já existe, essa obrigação já existe. Então, que o Estado, quando for contratar com empresas privadas, exige, olha, empresa, já existe uma lei, você é obrigado a contratar tanto por cento de aprendizes, que são 5% de aprendizes, você está contratando conosco, então nos comprove aqui que você está cumprindo com a sua obrigação legal. A partir da proposta dos auditores fiscais, a presidente da Comissão de Trabalho, deputada Paulinha, elaborou um projeto de lei que deverá ser apresentado em breve. Durante a reunião do colegiado, a parlamentar convidou os colegas a subscreverem a proposta. O objetivo, na verdade, não é nem trazer a obrigatoriedade, porque ela já existe. Existe a lei federal, mas é uma alternativa de sensibilização e de mobilização no estado de Santa Catarina para o cumprimento dessa meta. Santa Catarina hoje, segundo os dados do CAGED, recebe o número de 50 mil vagas para jovens aprendizes, dos quais mais de 50% não é cumprido. Isso porque nós não tomamos medidas fiscalizatórias suficientes para chegar a todas essas empresas. Ainda durante a reunião, os deputados aprovaram o projeto de lei que institui a Semana de Orientação, Prevenção e Combate à Dependência Tecnológica. As atividades serão realizadas na última semana de março e deverão integrar o calendário oficial de eventos do Estado. E a Comissão de Prevenção e Combate às Drogas aprovou um requerimento para a realização de uma série de seminários sobre depressão e suicídio. Chapecó, Criciúma e Itajaí estão entre as cidades que receberão os encontros. Os deputados que integram a Comissão de Prevenção e Combate às Drogas aprovaram a realização de uma série de seminários em diferentes regiões de Santa Catarina.
Os encontros serão realizados em parceria com a Escola do Legislativo e terão como tema a prevenção contra a depressão e o suicídio. Temos no Brasil pelo menos 6% da população enfrentando a dificuldade de depressão, isso significa 10, 11 milhões de brasileiros. Sem falar na questão do suicídio, a cada 40 segundos um suicídio no mundo, a cada 45 minutos um suicídio no Brasil, uma média de 32 suicídios por dia no Brasil. Pensando nisso que nós, enquanto Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, estabelecemos um roteiro para estarmos pelo menos em 8 regiões de Santa Catarina. No total, 8 municípios receberão o seminário Viver a Melhor Escolha, o desafio pessoal de sobreviver aos problemas da sociedade moderna. 3 encontros já estão agendados, dia 12 de agosto em Chapecó, dia 29 de setembro em Criciúma e dia 18 de novembro em Itajaí. Já temos um psiquiatra devidamente acordado que voluntariamente fará esse trabalho, uma palestra de 45 minutos, Dr. Rodrigo Assunção, com pós-graduação na área de depressão, ele que vem de Joinville. Vamos fazer também uma introdução e há também um fechamento por um historiador, e a ideia é um seminário de em torno de uma hora e meia, não é? Algo rápido, pontual, objetivo, mas que possa efetivamente trazer subsídios para esta liderança de Santa Catarina no que diz respeito à prevenção, combate às drogas, ao suicídio e à depressão. E hoje foi dia de visita no parlamento. Os jovens do Morro do Mocotó, comunidade de Florianópolis, vieram conhecer como funciona a Assembleia e o trabalho dos deputados. Quem acompanhou foi o repórter Paulo César Santos. Por meio do Sindicato de Servidores da Assembleia Legislativa, cerca de 30 estudantes recebem curso de informática e de empregabilidade e têm a oportunidade de fazer uma visita guiada no parlamento. O projeto piloto possui 2 turmas, uma de manhã e outra à tarde, que se reúnem terças e quintas-feiras. A iniciativa é uma parceria com a Associação de Amigos das Crianças e Adolescentes do Morro do Mocotó com o Sindalesc. Nós achamos importante mostrar o universo da política e como cada um deve participar da política na sua comunidade para obter aquilo que eles desejam, né? Esse é o nosso objetivo. A visita poderia ser resumida em curiosidade e descoberta. O Morro do Mocotó é vizinho da Assembleia Legislativa em Florianópolis. Muitos dos estudantes vieram pela primeira vez e outros, mesmo conhecendo, não faziam ideia que é no parlamento que a vida das pessoas pode mudar. Um olhar diferente, né? Agora eu sei que tudo que ocorre em Florianópolis é desses daqui. Se para o Canaã é novidade, muitas ações do parlamento, para Maria Júlia não. Ela também é da comunidade. Atenta às atividades, participou do programa Antonieta de Barros, que seleciona estagiários para trabalhar na Assembleia. E foi selecionada. A maioria das pessoas que moram aqui no Morro do Mocotó não conhece aqui a Assembleia, nunca vieram aqui. Hoje é uma experiência para a gente vir aqui visitar, tendo votação, ninguém nunca viu isso na vida, só vê pela televisão, assim. E é muito bom pra gente. O curso desse grupo está na fase final, mas os idealizadores do projeto já trabalham para que no próximo semestre outros estudantes possam participar da proposta e conhecer o dia a dia da Assembleia Legislativa, além dos serviços prestados. A gente fica por aqui no nosso site. Você tem também informações da agência e Rádio AL, além das redes sociais. No nosso canal no YouTube, você pode rever reportagens e os telejornais. É só acessar e conferir. Eu te espero amanhã às 8 horas, ao vivo no Primeira Hora. Continue assistindo a nossa programação. Uma boa noite para você.